Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, que é o que fala sobre as considerações sobre a pluralidade das existências. Este capítulo está na parte segunda do Livro dos Espíritos. Este capítulo ele faz basicamente um resumo, Kardec nos traz um resumo, colocando todos os conceitos que nos foram apresentados até então, especialmente com relação ao capítulo número 4, que nós trabalhamos sobre cada um dos temas, né, nos nossos últimos estudos. Um capítulo muito importante que fala sobre a pluralidade das existências. Fala sobre a reencarnação e todas as consequências deste estudo. Hoje, nós vamos fazer aqui uma pequena parte. Nós vamos examinar alguns trechos pequenos e fazer algumas reflexões sobre esses trechos. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas fica o convite para esta leitura, porque é um capítulo que nos auxilia muito na compreensão sobre, né, as reencarnações. Kardec, inclusive, ele fala, ou ele faz a nós aqui, uma comparação sobre esta ideia, ou as consequências, melhor dizendo. Né? Ele faz uma comparação, ele nos traz uma comparação sobre as consequências de um pensamento que se baseia na existência das reencarnações e em um pensamento onde não se existe ou não existe as reencarnações. Né? Ele faz uma abstração, ou seja, ele desconsidera por um determinado instante, né, que esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos. Né? Ele fala que seria interessante da gente analisar, por exemplo, né, sem a consideração sobre esta revelação que nos foi trazida, ele nos convida a refletir de uma certa maneira um pouco diferente em um primeiro momento, né, em que ele fala assim: examinemos de um outro ponto de vista a matéria, quer dizer, a matéria sobre a reencarnação, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos. Deixemos-los de lado por enquanto. Ou seja, vamos analisar essas ideias considerando que essas revelações ainda não tivessem sido trazidas pelos espíritos. Vamos analisar as consequências da existência da reencarnação e da não existência da reencarnação. Neste primeiro estudo, nós faremos a análise dessa primeira parte, que é quando nós consideramos a existência das reencarnações. Né? Então, coloquemos-nos, ele coloca assim, né, mentalmente, ou, perdão, momentaneamente, um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses. Isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas. E vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão pender. Por que ele faz isso? Né? Porque é, a gente poderia pensar sobre a reencarnação já trabalhando de que esta tenha sido uma revelação, né, pelos espíritos, e que dentro destas revelações eu não acho que a reencarnação seja, de fato, algo que nos traga a ideia da justiça de Deus, né, para com todos nós, espíritos em evolução. Né? Então, Kardec fala assim, tá bom, se você não acha que isso traduza da maneira mais correta, mais lógica, mais racional, né, mesmo e que ele desconsidera, né, a revelação dos espíritos, né, então, só considerando essas questões para a gente raciocinar, ele fala assim, então você acha que com a unicidade das existências, você então vai encontrar a justiça de Deus, né, trabalhando na nossa vida? Então, são questões muito interessantes, muito profundas, porque abstraindo, ou seja, desconsiderando por um momento os conceitos que os espíritos nos trazem a respeito das reencarnações e considerando apenas o fato ou o conceito ou as consequências, né, melhor dizendo, as consequências da reencarnação na nossa vida, nós vamos pensar assim, vamos chegar à conclusão, né? Realmente, a reencarnação, ela, para nós, ela se traduz como verdadeiros pontos de apoio para que a gente possa melhorar a nossa compreensão da vida, né? Melhorar a compreensão daquilo que se passa com todos nós nessa existência, reconhecer, né, muitas vezes, dadas as diferentes condições em que cada um de nós nos encontramos aqui, que a única razão, desde que nós admitamos a justiça divina, é ou se encontra nas vidas anteriores, na bagagem ou no caminho que o espírito que está encarnado, ele construiu para si. Né? Então isso é muito interessante de pensar. Ele fala aqui, ó, muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Né? Kardec nem dá muita atenção para isso, para falar a verdade. Né? Ele fala aqui: dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham de voltar à Terra. Né? E aí Kardec fala: né? Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhe pediu parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Isso é muito interessante, né? A gente pensa, né, nós somos aqui um mundo, um planeta, né, que está no nosso sistema solar, né, um conjunto de planetas aqui, em torno de uma estrela, que é o nosso Sol. Né? Nós somos, ou fazemos parte de uma população em um único planeta, aqui nesse sistema solar. Então, planetas ao redor de uma estrela, que é o Sol. Né? Na nossa galáxia, existem bilhões de estrelas com seus planetas. Na nossa galáxia. No universo, temos bilhões de galáxias. Então, é muita pretensão nossa, como Kardec coloca aqui, né, achar que, né, Deus, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, né,
a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, vai se incomodar com nós, ou com a nossa opinião, ainda de espíritos, nesta ordem de grandeza, né, perante a Deus, né, relativamente a Deus, insignificantes, né, e ainda estamos marchando, dando os primeiros passos para compreender a grandiosidade de Deus, né, e ainda a gente está começando a compreender a sua justiça, inclusive compreendendo que neste momento em que nós estamos como espíritos, né, nessa nossa atual fase de desenvolvimento espiritual, nós agora que estamos compreendendo, né, as necessidades dessas vidas corpóreas que se traduzem nessas diversas encarnações, nós estamos compreendendo agora o objetivo delas, né? Então, é interessante essa questão de Kardec, mas, ao mesmo tempo, ele nos esclarece com todas as maneiras, né, se baseando também em todos os ensinamentos que os Espíritos nos deram, e este questionamento, né, ou seja, essa dúvida, né, ou não entendimento sobre a reencarnação faz parte também do nosso processo de aprendizado, né? E no nosso começo existencial aqui, dentro da nossa humanidade terrestre, né? Ou vamos colocar dentro da nossa humanidade espiritual, em que nós já adquirimos a razão, temos a consciência de nós mesmos, né? Já temos a possibilidade, portanto, de raciocinar e de começar a fazer as nossas escolhas, né? De exercer o nosso livre-arbítrio. Nós estamos nessa humanidade já há algumas dezenas de milhares ou centenas de milhares de anos, né? Não sabemos. Mas é importante a gente lembrar que nós estamos compreendendo agora o objetivo das encarnações. Depois de quanto tempo? Então, cada uma dessas encarnações nos oferece meios para que nós possamos progredir em inteligência, em compreensão, em moral. Cada uma das nossas encarnações nos oferece os meios adequados para o nosso desenvolvimento, de acordo com aquilo que nós já conseguimos alcançar como progresso. E a compreensão de Deus é algo que ainda nós estamos caminhando, né, a passos ainda muito lentos para compreender a Deus, né? Então, aqui, neste ponto, nós ainda estamos aprendendo a enxergar nas encarnações um meio misericordioso, bondoso e que nos concede, de acordo com as nossas próprias obras, os meios adequados para que nós possamos progredir. As encarnações, cada uma delas, oferece tudo aquilo necessário, de acordo com a bondade de Deus, todo necessário para que a gente possa progredir. Ou seja, a gente nasce no ambiente correto, necessário ao nosso desenvolvimento intelectual e moral. Nós temos espíritos que encarnam conosco, que nos cercam, que vão permitir que a gente possa crescer, progredir espiritualmente de acordo com aquilo que nós precisamos aprender, né? Nós temos meios adequados para o desenvolvimento da nossa inteligência e nascemos nos meios que vão permitir o desenvolvimento das capacidades necessárias para o desenvolvimento daquela tarefa que nós viemos fazer nessa atual encarnação. Nós temos a oportunidade de trabalhar, né, erros, equívocos do passado, de vidas passadas, na atual encarnação, que nos proporcionarão oportunidades de avanço à medida que nós resgatamos as coisas do passado. Então, tudo isso nós estamos começando a compreender agora. E é nisso que nós encontramos a misericórdia de Deus, porque se não houvesse novas existências, se a nossa vida tivesse a sua sorte definida, como ele coloca aqui, na unicidade das existências corpóreas, ou seja, a gente nasce, né, o nosso espírito aqui tem a possibilidade de uma única vida, né? Nós vivemos aqui por talvez 10 anos, 20, 60, quem sabe 100, né? E a partir de todo esse trajeto, né, uns morrendo antes, outros depois, outros nascendo em um meio, né, com mais oportunidades materiais, outros com menos recursos materiais, outros em uma condição em que o vício existe, outros na condição em que a riqueza existe, né? E todos em uma única existência, né, teriam as mesmas oportunidades de trabalhar e construir, aprender tudo aquilo que poderiam de uma maneira igual a todos. E, além disso, após essa existência, a sorte desses espíritos que passaram por essa única existência estaria definida para todo um sempre, da mesma maneira. Ou seja, né, aquele que não teve a oportunidade ou que não teve a força para resistir às más inclinações, né, decorrentes, talvez, do meio no qual foi inserido, né, e que resultou para ele num equívoco da sua parte, né, ele vai, então, depois dessa existência, para um inferno eterno de sofrimentos, enquanto o outro que nasceu numa condição em que teve todas as possibilidades para o desenvolvimento do seu amor, da sua inteligência, né, de fazer todo o bem que podia, né, ele vai, então, depois daquela existência, né, ser julgado e ele pode, então, alcançar um céu, né, mas enquanto o outro não teve essa oportunidade, e as crianças que, por algum motivo, desencarnam antes dos pais? Teriam elas, então, mais mérito do que os outros que tiveram uma existência toda pela frente, né, e que viveram mais anos do que elas? Então, a unicidade das existências, e ainda mais, associada à determinação de uma sorte após essa existência, como sendo decorrente dessa única existência, isso não está de acordo com a justiça de Deus, porque senão haveria parcialidade. Existiria uns nascendo em condições melhores do que os outros, ou uns tendo mais possibilidades do que os outros. E nós entendemos, então, que as reencarnações são aquelas que oferecem os meios adequados para o desenvolvimento.
né? Mesmo assim, continuamos nascendo em meios ambientes. Por quê? Porque precisamos aprender coisas diferentes uns dos outros. Cada um está no seu trajeto evolutivo em que precisa passar pelas diferentes posições, pelas diferentes situações e contextos para que possa desenvolver todas as suas faculdades espirituais. Como que eu nasci em um meio X, posso aprender que o meio Y, que tem mais dores, que tem mais sofrimento, por exemplo, né, que aquilo ali dói e que eu preciso ajudá-los. Como que eu vou sentir a dor do outro? É através da vivência daquela dor também. Né? Em um começo em que a gente ainda não sabe dessa dor, né, nós precisamos sentir essa dor. Obviamente que hoje, na condição em que nós nos encontramos, nós podemos aprender com o amor. Ou seja, a prática da caridade, a prática do bem, o exercício do bem em favor dos outros, a utilização de todos os bens que nos foram concedidos, seja a inteligência, seja o tempo que nos foi disponibilizado, seja os bens materiais que nós recebemos como empréstimo, se nós utilizamos isso em favor do outro, nós então estamos fazendo um bom uso desses recursos. Então, nessa maneira, nós aprendemos com o amor. Nós temos a certeza que vamos aprender com o amor também. Né? Mas até chegar nesse ponto, desta caminhada de compreensão que nós agora estamos começando a aprender, nós precisamos passar por muitas situações em que o sofrimento ele foi necessário para nos ensinar. E ele ainda é, porque ainda a gente, como diz, né, teima, ou seja, oferece muitos obstáculos para começar a aprender com amor. A gente ainda não quer. Né? A gente ainda coloca muito empecilho para seguir dessa maneira. Então, a gente encontra muito facilmente situações que vão nos ensinar também através do sofrimento. Né? Então, assim, Kardec continua. Né? Uma de duas. Ou a reencarnação existe ou não existe. Né? Como a gente estava acabando de falar. Se existe, nada importa que os contrarie. Né? Ou seja, para aqueles que estão, né, ele fala aqui, né, aqueles que repelem a ideia da reencarnação só pelo motivo de que não convém a ele. Ou seja, essa ideia não me agrada, eu não quero saber de reencarnação porque isso não me agrada. Esse é o argumento. Eu não acredito na reencarnação e pronto. Né? Então, é aí que Kardec fala, né? De duas uns. Ou a reencarnação existe ou não existe. Se existe, nada importa que os contrarie. Terão que a sofrer, sem que para isso lhes peça Deus permissão. Ou seja, todos nós aqui vamos desencarnar. E um dia a nossa vida corpórea, essa atual existência, vai chegar a um término. Isso nós já sabemos. Né? A vida que nós vamos ter posteriormente, a vida futura, e se a reencarnação então existe, que é o que Kardec está colocando aqui como uma hipótese, né, nesse caso em que nós estamos contextualizando, né, a não existência desses conceitos todos, que ele está criando simplesmente uma maneira de a gente comparar as ideias. Né? Se a pessoa que não acredita na reencarnação, né, ela vai acabar morrendo também, ela vai voltar para a pátria espiritual, mesmo que ela não goste, ela vai ter outra encarnação, porque as nossas compreensões mudam. Né? Mesmo ela não querendo, ela vai compreender isso. Né? As nossas compreensões mudam. Ela vai chegar no momento em que as verdades vão falar para o espírito dela. Ela vai chegar num ponto ali na pátria espiritual em que todas as verdades que ela negou ou que ela se recusou a acreditar vão se mostrar ali patentes. Porque somos de natureza espiritual. Nós voltamos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E essas verdades elas vão vir à tona. Então, né, não importa que isso, né, as contrarie. Né? E aí Kardec dá um exemplo assim, né? Afiguram-se essas pessoas os que assim falam um doente a dizer. Olha só, aqueles que não querem a reencarnação porque acham que sofrem muito na Terra e não querem voltar a viver. Né? É isso que ele está falando, né? Ou seja, aqui, ó, de alguns sabemos que saltam em fúria só com o pensamento de terem que voltar à Terra. Né? Então, esses que falam dessa maneira, Kardec fala assim, ó, parece assim, um doente que fala, sofri hoje bastante, não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja o seu mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que sucederam, até que se ache curado. Ou seja, né, nós aqui estamos passando por encarnações que são, de certa maneira, né, ainda de acordo com um progresso espiritual de espíritos que têm muito a resgatar. Estamos num mundo ainda de provas e expiações. Somos espíritos de um mundo de provas e expiações, apesar da transição planetária. Mas somos espíritos de provas e expiações, dado que ainda temos muitas coisas a resgatar. Se existem espíritos que estão aqui encarnados e que tenham já um progresso realizado muito grande já, que já são espíritos que já estão mais avançados do que nós, encarnados aqui, isso vai acontecer, né? Isso que vai representar a transição planetária, onde o nosso progresso, que vai acontecer mediante a encarnação desses espíritos que nos vão auxiliar no progresso, né? Eles já vão ter dado um passo mais à frente e vão nos estender a mão para que nós caminhemos juntos com eles. Mas é necessário que a gente faça o nosso esforço para que nós tenhamos o mérito de continuarmos aqui. Né? Então, por mais que a gente, né, ou por mais que existam aqueles que digam dessa maneira, nossa, voltar a viver aqui na Terra, não dá. Né? É como um doente, né? Um doente, né, que está sofrendo, que está ali no hospital, e que por mais que tenha um mau humor ali, né, como ele colocou aqui, né, falando, eu já sofri muito hoje, não quero mais sofrer amanhã. Não tem jeito. O processo existe. Não é um salto, é um processo. As coisas vão acontecendo aos poucos. Né? A cura, como ele está colocando aqui, vai vindo aos poucos, mediante ao passar do tempo e ao esforço que o espírito faz na sua própria recuperação. Né?
E como nós, em um hospital, também recebemos muito auxílio, né? Imagina só como o doente aqui no hospital, ele recebe a ajuda de enfermeiros, de médicos, daqueles que os visitam, daqueles que fazem as orações para eles, né? Daqueles que preparam os alimentos, daqueles que fazem, que limpam o ambiente para eles. Olha quanto auxílio. E nós somos assim. Aqui, durante a nossa encarnação, né, por mais que nós estejamos, né, passando talvez por momentos em que a gente está como o doente ali no hospital, né, do exemplo aqui, nós estamos recebendo muito auxílio. Muito auxílio. Esse auxílio ele vem daqueles que estão encarnados e que estão ao nosso redor, ou também daqueles que nós não podemos enxergar, que são os espíritos que nos auxiliam. Temos os nossos guias, temos o nosso mentor espiritual, e como nós aprendemos no livro dos Espíritos, também temos outros espíritos familiares que se interessam por nós. São espíritos simpáticos. E essa simpatia, ela pode ter um cunho positivo ou negativo também, a depender daquilo que nós estamos vibrando, né? Mas nós temos aqueles espíritos que se interessam por nós de uma maneira positiva e que nos auxiliam no nosso progresso, né? Então, temos todo esse auxílio para nos guiar nessa existência. Estamos aqui, né, nem comentamos, né? Mas nem precisaria, né? Porque sempre Jesus nos guia, Ele é o nosso guia, né? Ele é o nosso mestre, nos mostrou o caminho. E temos Deus, né? O Criador. Então, aqui, né? Continuando aqui, né? Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo, corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão, né? Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio, ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm que passar. São demasiadamente pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente serem examinados. Diremos, todavia, aos que formulam que se tranquilizem, né? Vamos fazer uma pausa aqui, né? Kardec fala, né? Se a gente para e pensa um pouquinho, né? São muito, assim, como ele fala, né? São pueris, né? Digamos, não merece tanta atenção tais objeções, ou tais argumentações, porque é algo que todos nós vamos passar. É algo que está reservado a todos nós. É como, né? Ele coloca aqui, né? Como as crianças que não querem ir para o colégio, né? Ou os condenados a irem para a prisão. Para aqueles que têm filhos, né? Eu tenho aqueles dias que a criança não quer ir para a escola. Ela pode ir murmurando, né? Como diria lá na minha terra, né? Fazendo birra. Não sei se essa palavra existe no português, mas enfim, acho que dá para entender a ideia, né? Fazendo ali uma teimando mesmo, né? Né? Se rebelando. Não adianta, vai ir, vai ter que ir, né? Então é como a gente, né? Talvez se a gente se rebelasse contra a ideia da reencarnação, nós seríamos como essa criança. A gente pode ir chorando, fazendo as nossas reclamações, né? Mas isso vai acontecer, né? E a gente vai passar por isso, né? Por isso que Kardec não dá nem não dá muita atenção para esse assunto, né? Ele só continua assim, né? Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita, no tocante à reencarnação, não é tão horrível como a julgam, e se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados. Saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme o que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão levar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a gente pode passar, né, muito tempo sem conseguir enxergar o objetivo da nossa existência, né, como cegos, né, que não querem enxergar. E realmente, quando a gente não consegue entender é, o propósito da nossa existência, quando a gente não consegue compreender isso, e quem já passou por isso sabe, é uma vida, é uma existência vazia. É uma existência em que você não consegue encontrar aquilo que te prende, de um bom sentido, né? Aquilo que te mostra um sentido, um objetivo a ser atingido. Às vezes se encontra algo passageiro que te motiva e que você fala, opa, agora vai, mas no fundo não é. Então, quando você compreende qual é o objetivo da nossa existência, né? E que antes, sem enxergar, você inclusive se rebelava contra essa existência, porque você achava que aquela existência era muito dura com você, ou que, pelo fato mesmo de não compreender esse objetivo e esse vazio te consumir, você não conseguia enxergar essa felicidade que poderia ser encontrada aqui na nossa existência. Então você vive de maneira vazia. Agora, quando a gente compreende o objetivo da nossa existência, o porquê que nós estamos aqui nessa existência e a felicidade que você busca depende de um esforço que você faz para se melhorar e melhorar a si mesmo dentro de você, a vencer todas as suas imperfeições, e que quando você consegue vencer uma delas, mesmo que seja muito pequena, aquilo ali te dá uma felicidade que você não mais quer largar. Aí sim, você fala, realmente, né, é por aqui que eu vou, né? É aqui que o meu caminho tem que ser traçado. E aí você abre os seus olhos para novas compreensões. O seu ponto de vista muda de uma existência material para a existência espiritual. E que toda a felicidade que você vai construir neste futuro, ou na sua essência espiritual, depende de todo o trabalho que você faz hoje.
Então, a felicidade minha de amanhã, daqui a 1 hora, depende daquilo que eu faço hoje, nesse exato momento. Né? Então, quando eu enxergo que a encarnação ela é a oportunidade para que eu possa fazer esse trabalho e conquistar, através do meu próprio esforço, toda essa felicidade, então eu deixo de ter esse pensamento conforme esse que foi colocado no começo. Né? Daqueles que pensam que as existências na Terra são apenas do sofrimento. Se nós trabalhamos pelo nosso progresso, nós conseguiremos ter para nós mesmos uma existência mais feliz. Isso depende do nosso esforço. Então, esse entendimento nos faz compreender a importância da reencarnação, a importância das vidas sucessivas. E entendendo que em cada existência você faz o seu trabalho para se melhorar, para progredir, e que este, então, é o caminho que te permite conquistar o seu céu, que é um céu dentro de você, é a paz e a felicidade dentro de você, e que não existem, né, estes julgamentos, ou seja, essas sentenças para um sofrimento eterno, mediante a um erro que você fez. Isso te consola, isso te dá esperança, isso te dá motivação, isso te faz compreender a justiça de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus. Então, compreendendo isso, você vai falar assim: poxa, eu sou mais feliz porque eu consigo me esforçar e ser o responsável por essa felicidade. E o que Deus queria que eu aprendesse era que, através desses meus esforços, eu posso conseguir chegar lá. Quando eu compreendo, então, isso, eu posso, então, agarrar com todas as minhas forças essa oportunidade e trabalhar para que eu possa ser cada vez mais feliz. Quem nos trouxe também, né, esses ensinamentos todos foi Jesus. Ele que nos trouxe a ideia do Pai amoroso. Ele que nos trouxe, né, a ideia de que o amor vence sempre. Né? E quando nós trabalhamos com os nossos próprios sofrimentos, mesmo que doa, né, na nossa marcha, né, em que nós somos, ou que nós passamos por situações que vão nos auxiliar, que vão nos permitir trabalhar todas as nossas mazelas morais, se nós nos empenhamos e se nós prosseguimos trabalhando até o fim, nós vamos conseguir vencer a nós mesmos. E aí a vida no plano espiritual, ela vai ser para nós a recompensa de todo esse trabalho, porque o sofrimento vai ser amenizado, a felicidade vai ter sido conquistada e a paz vai ter sido conquistada. Obviamente, nem sempre nós conseguimos expurgar tudo o que nós temos ainda de bagagem, né, que precisamos eliminar. E aí nós compreendemos que, através de uma próxima existência, podemos eliminar aquele resto que ficou. E aí, nessas existências cada vez melhores, enquanto espíritos, cada vez mais seremos felizes. E se o nosso mundo não estiver mais de acordo com o nosso progresso alcançado, se eu já posso, né, ter oportunidades de ser mais feliz, então eu posso, inclusive, alcançar mundos mais superiores se comparado ao da Terra atualmente, onde as minhas existências vão ser menos duras. E elas vão continuar a oferecer os meios adequados para o meu desenvolvimento. Mas, veja, tudo isso depende, olha só, né? Se nós estudamos a doutrina espírita a fundo, nós vamos compreender que dependem de nós as condições das nossas próximas existências. E nós seremos ou teremos essas existências felizes ou desgraçadas conforme o que nós tivermos feito neste mundo. E desde agora nós poderemos nos elevar tão alto que a recaída no lodaçal não nos seja mais de temer. Então, é através do nosso próprio esforço. Né? Vamos ler esse último parágrafo, né, para a gente completar o nosso estudo de hoje, essa primeira parte. Supomos, agora, né, ele muda aqui um pouco de assunto, supomos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretendem que suas almas vão afogar num todo universal, onde perdem a individualidade como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Você vê que todos os conceitos aqui que ele vai nos trazendo são os reflexos do capítulo número 4, né? Também os outros anteriores, obviamente, mas muito aqui do que ele está trabalhando, ele trabalhou muito no capítulo 4. Então, ele está falando aqui, ó, está se dirigindo às pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não às outras que não acreditam. Ele está mudando, vamos mudar a perspectiva. Né? Ele está se dirigindo a todos nós que acreditamos em um futuro depois da morte. Ora, se credes num futuro qualquer, certo, não admitis que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Olha só. Jesus falou, né? A cada um segundo as suas obras. Então, nós, e ele deixa muitos exemplos para isso. Né? Muitos exemplos, muitas parábolas, muitos momentos em que ele nos relata cada um de nós vai receber conforme aquilo que tenha plantado nessa existência. Né? Então, é importante a gente pensar porque, olha, se a gente realmente pensa, se a gente realmente acredita na existência ou no futuro, na vida espiritual, então a gente não tem, ou melhor, vou mudar as minhas palavras, né? A gente tem que mudar a nossa compreensão desse futuro. Porque muitos de nós colocamos essa compreensão como sendo, estando ali, mas é um futuro que parece para nós distante. Né? É um futuro, tem a vida futura, tem a vida futura. Mas é um futuro distante, eu tenho tempo ainda. Né? Jesus fala, né? Ninguém sabe a hora nem o lugar. Né? Fica o convite para a leitura da parábola das 10 virgens. Muito, muito bonito. Né?
Então, a gente aqui tem que mudar um pouco a nossa compreensão para compreender que a vida futura é a vida resultada ou resultante daquilo que nós fazemos agora, né? E não de um futuro distante, incompreensível, que a gente não está entendendo ainda, ou que está longe, a gente tem tempo. Não, é agora. Então, que a gente possa mudar, fazer um exercício, né? Isso aqui é um exercício, né? Na verdade. Essa mudança de compreensão de um futuro distante para o futuro que é construído a partir de agora é um exercício de compreensão que nós todos precisamos fazer e se dedicar a ele. Porque as oportunidades elas vão aparecer em todos os momentos. Oportunidades do quê? Oportunidades de se melhorar, de ganhar ou de conquistar, de vencer a si mesmos, né? De conquistar tesouros para o nosso próprio espírito. Isso em todos os momentos, em todos os instantes. Então, essa reforma íntima, esse trabalho interior, né? Ou o trabalho mesmo que nós vamos nos dedicar de alguma maneira a algo exterior que nos vai fazer enxergar a nós mesmos dentro de nós, isso tem que começar a ser feito, né? Então, se a gente pensa num futuro qualquer, certo que a gente não admite que ele seja idêntico para todos. Porquanto, de outro modo, qual a utilidade do bem? Onde está o mérito das obras de um ou de outro? Não é o fato de eu acreditar na vida futura que vai fazer com que eu tenha a mesma sorte daquele que trabalhou durante toda a sua existência para conquistar dentro de si valores morais, né, que eu não tenho. Então, não é o fato de eu acreditar nessa vida futura que vai me fazer ter a mesma sorte daquele outro. E isso nós temos aí 2000 anos de exemplos para isso, né? Então, ele continua: por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor, nem pior, né? Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houverdes feito durante a vida, né? Então, desejais que seja tão afortunada quanto possível, visto que há de durar pela eternidade. Não? Então, olha só. Esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme o que houveres feito durante a vida. Então, desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade, não? Isso são as verdadeiras propriedades. E aí a gente muda o nosso ponto de vista também, e aí a gente começa a enxergar valores que são mais importantes. Aquilo que nós consideramos como sendo importantes para nós muda, começa a mudar. Olha, antes eu achava que, né, ter tal coisa ou comprar tal coisa era importante na minha vida. Hoje, a gente pensando nos valores que são interiores, que são as verdadeiras propriedades que vão durar por toda a eternidade, que realmente vão nos trazer felicidade e vão nos trazer paz, isso é um ponto de vista relacionado às coisas espirituais, né? E é isso que nós vamos levar conosco. A inteligência, os valores morais, os sentimentos, né? E também, resultado de nosso trabalho durante essa encarnação, né? De, do mérito de ter conseguido se desfazer de todas as nossas imperfeições, as imperfeições que nós carregamos dentro da gente. É resultado de um esforço. Porque quando a gente fala das qualidades morais, nós precisamos entender que nós carregamos tudo, né? Nós carregamos as boas e também carregamos aquelas que nós precisamos nos desvencilhar. É uma bagagem, né? E cada uma dessas nossas encarnações serve como uma oportunidade para se desfazer de um pouco dessas mazelas. Se a gente se esforça para eliminar cada vez mais leve essa bagagem, no sentido que seria negativo, né? Mais leve ela fica. E é aí que a gente fica mais leve. É aí que a gente fala sobre a desmaterialização, que é a mesma coisa nesse aspecto da purificação, que é, em outras palavras, um progresso espiritual, né? Mas, continuando aqui, porventura, teríeis a pretensão de seres dos homens mais perfeitos que hajam existido na Terra e, pois, com direito a alcançardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não, né? A gente não tem essa pretensão. Ou seja, nós não acreditamos que poderíamos dar um salto e alcançar, como ele coloca aqui, né, essa felicidade dos eleitos. Porque nós sabemos que é um processo espiritual. Um processo em que nós temos que nos esforçar, trabalhar dentro de nós. Conquistar através do nosso próprio esforço, muitas vezes, a custas de suor e lágrimas, toda a bagagem que nos traz realmente esta felicidade. Porque estes eleitos que ele fala, não são espíritos criados à parte na criação. Né? Não foi Deus que criou seres diferentes de nós e que eles ali já têm uma felicidade que foi dada a eles sem nenhum esforço. Eles não são seres à parte, são espíritos como nós. Somos criados da mesma maneira, com o mesmo objetivo a ser alcançado. Eles, porém, alcançaram esses objetivos mais rapidamente, eles caminharam mais depressa do que nós e, através dos seus próprios esforços, através do seu próprio mérito, alcançaram esse estado. E nós devemos, então, nos espelhar neles para seguir os exemplos e alcançar também, né? Então, é uma marcha que todos nós temos que alcançar, ou que percorrer, né, e alcançar essa felicidade. Esses já alcançaram, relativamente.
né, a nós um grau maior de felicidade e de paz. Né? Então, ele continua aqui, né? Admitindo então que há homens de valor maior do que o vosso e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos contenteis, ou que vos conteis, perdão, entre os réprobos. Pois bem, colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: olha só, sofreis. Não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam completa aventura. E aí olha que interessante. Quereis mudar na deles a vossa posição, ou seja, você quer alcançar a posição desses que você está enxergando como sendo seres relativamente superiores a você? Você quer alcançar um nível de compreensão dos espíritos superiores que nos auxiliam a nossa marcha, o nosso desenvolvimento enquanto humanidade? Vocês querem chegar nesse nível? Vocês querem ter essa felicidade e essa paz? E aí ele fala: certamente respondereis. Que devemos fazer? Somos nós, né? O que a gente tem que fazer? A resposta já está aí. Né? Quantas respostas que nós já temos? Né? Ele fala assim: quase nada. E começar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Né? Hesitaríeis em aceitar ainda que há poder de muitas existências de provações? Né? Então, o que ele está querendo dizer para nós aqui é o seguinte: né? A gente às vezes executa um trabalho e não está de acordo com aquele nível de exigência que deveria ser feito. A gente pode considerar isso como sendo uma encarnação em que nós perdemos oportunidades. Né? Se nós queremos ainda progredir, as oportunidades vão ser fechadas, ou seja, vão ser eliminadas essas as oportunidades, elas não vão mais ser oferecidas? Não, elas vão. Só que as oportunidades que já se passaram, elas se passaram. Agora, para que nós possamos continuar nosso progresso, precisamos de uma nova oportunidade. E essa nova oportunidade vai se dar numa nova existência. Né? Então, você quer progredir, você quer aceitar, você quer alcançar esse progresso? Né? Mesmo ainda num contexto em que você teria que passar por algumas existências de grandes provações? Lá no plano espiritual, quando a gente consegue enxergar melhor, antes de encarnar, a gente fala assim: quero passar por essas provações porque elas vão me ensinar que eu consigo eliminar de mim, elas vão me oferecer os meios para que eu possa eliminar de mim todas essas imperfeições. E isso vai me trazer mais felicidade. Então você aceita lá no plano espiritual todo o planejamento que foi oferecido a você. Né? Então, aqui, quando a gente encarna, e nós enxergamos que as nossas existências elas são ainda muito desafiadoras para nós, muitas vezes nós nos rebelamos ou nós queremos voltar atrás. Mas não, precisamos estar firmes, precisamos seguir em frente, fazendo o melhor que nós podemos, porque essa existência ela é curta, ela é passageira. E todo o trabalho que nós fizermos hoje vai resultar para nós em uma felicidade futura. Né? E aí ele continua aqui. Façamos outra comparação mais prosaica. Figuremos que há um homem que, sem ter chegado à miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos. Viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto, só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, um dia, se for preciso. Que importa isso, desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, e é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos de 1 minuto, menos do que 1 segundo. A nossa compreensão aqui do passar do tempo ainda para nós é muito diferente. Né? Ainda para nós passa muito devagar. Os sofrimentos eles tomam proporções muito grandes. Hoje, na nossa atual condição, para que a gente possa conseguir passar por essas provações com mais fé, com mais coragem, com mais resignação, com mais compreensão, é necessário mudar o ponto de vista, como ele está falando aqui. Né? Que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade. A eternidade do quê? A eternidade do espírito. Nós, enquanto espíritos. Então, nas nossas existências, por mais que elas pareçam longas e os sofrimentos parecem que não acabam, perante a vida imortal do espírito, isso aqui não passa de 1 segundo. Mas ainda para nós é difícil de compreender isso. E para compreender é necessária a mudança do ponto de vista. De um ponto de vista material para o ponto de vista espiritual. Olhando com os olhos da vida espiritual, nós conseguimos passar melhor por esse instante que parece durar muito. Né? E é isso. Né? Eu acho que vamos parar o nosso estudo aqui por hoje, já falamos bastante coisa. Né? Vamos fazer outras partes desse estudo, que é um capítulo não tão longo, se comparado ao capítulo número 4, né? Mas que traz muitas reflexões importantes para a gente. Né? Então, a gente vai ter tempo, vamos fazendo com calma, com reflexão, com tempo para refletir. Né? Mas no próximo estudo nós continuamos esse pequeno texto aqui e fazemos então uma reflexão junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas, bom, muito obrigado, meus amigos, por nos terem acompanhado nesses estudos, no estudo de hoje, que foi um pouco mais de reflexão. Né? Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos a Jesus por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de reflexão, né? De mudança de compreensão das coisas que acontecem na nossa vida. E que Ele nos fortaleça sempre, nos auxiliando em todos os momentos.
a sermos mais resignados, a confiarmos mais na vontade de Deus, nos seus propósitos e reconhecer a sabedoria dele em todos os momentos da nossa existência. Agradecemos aos nossos mentores também, né, que nos auxiliam, que nos impulsionam, que nos intuem nas boas coisas, no bom caminho, que eles estejam sempre conosco. E que Jesus, então, esteja sempre conosco, nos abençoando. Obrigado, meus amigos, por mais um momento de estudo. Que Deus, então, nos abençoe. E até um próximo estudo.